E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um smartwatch lançamento. É um relógio bem interessante para você que quer fugir um pouquinho desse design estilo Apple Watch, Ivo. Eu trago uma opção muito bacana. Esse relógio tem alguns destaques. Além de ser um relógio super baratinho, ele é muito completo. Ele tem assistente de voz, tem um acabamento bem diferenciado. Mas o principal destaque desse relógio é que aqui a gente tem um sensor de temperatura e um termômetro corporal. Eu sei que tem muitos smartwatches que prometem a função de termômetro corporal, mas na maioria esses sensores são fakes. Você tem que observar se ele tem de fato esse sensor que mede a temperatura. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, vou realizar um teste e provar que realmente aqui a gente tem um sensor que de fato mede a sua temperatura corporal. Esse modelo é o F9 7S. É um lançamento. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui em detalhes, as funções, e vou realizar o teste desse termômetro corporal, desse sensor de temperatura. Mas rapidamente vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem desse relógio. Olha que bacana. Então aqui dentro a gente tem o plástico que protege o relógio, aqui tem a pulseira, tem o smartwatch, sistema de carregamento magnético, um manual bem completo, tem vários idiomas, não tem o idioma em português, mas a gente tem uma parte aqui toda em espanhol, que dá para você entender tranquilamente. Temos algumas informações aqui, ele tem o sensor que mede a oxigenação do sangue, temos algumas funções esportivas, pedômetro, monitoramento de sono, sistema que mede a queima de calorias, aqui algumas outras funções. Eu vou abordar todas essas funções aqui no decorrer do vídeo. Aqui a gente tem mais algumas informações de pedômetro, monitoramento de sono, alerta de notificações, QR Code para baixar o aplicativo. Esse aplicativo você encontra tanto para o sistema Android quanto para o sistema iOS. E aqui a gente tem o smartwatch. E eu sempre gosto de iniciar esses vídeos falando do acabamento. Apesar de ser um relógio bem baratinho, inclusive se você tiver interesse em adquirir esse smartwatch nessa versão original, com cupom de desconto, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Então aqui a gente na lateral temos microfone, já que esse relógio ele tem a função de chamadas. Eu já realizei testes, ele é muito bom nessa função porque ele tem um microfone, dois microfones com boa captação de áudio, e ele tem um alto-falante bem alto, então você não tem problema, o áudio sai bem alto, você consegue realizar chamadas tranquilamente. Aqui a gente tem esse botão, ele não é um botão giratório, ele serve para acender e apagar a tela. Temos um design totalmente diferenciado, ele não tem aquele conceito de design do Apple Watch, ele é mais para a linha da Amazfit. Olha só que legal, a gente tem essa curvinha aqui no botão, ele é muito rico em detalhes. Você consegue encontrar esse smartwatch em várias cores diferentes. Pulseira de 20 milímetros, dá para você utilizar pulseira de metal, inclusive dá para você fazer combinações de pulseiras na hora da sua compra, certo? Mas a pulseira de silicone que vem nesse relógio, ela já é super confortável, é um silicone muito macio. Aqui na parte de trás, a gente tem os pinos onde você realiza o carregamento e os sensores. Esse relógio não tem sensores fake. E aí você deve estar perguntando, muitos smartwatches têm a função de termômetro corporal. Inclusive, eu trouxe vários vídeos aqui de vários modelos, inclusive da linha Ivo, e eu sempre explico que a maioria dos modelos de smartwatches que tem o termômetro corporal, esses sensores são fakes. Você vai colocar no pulso, ele vai marcar lá 36, 36,5, que é uma temperatura média, mas ele não capta essas variações. E nesse sensor, a gente tem uma precisão, ele capta as variações. Eu vou fazer um teste aqui no final do vídeo, mostrando que esse sensor, ele capta essas variações, certo? Aqui do outro lado a gente não tem nada, você tem várias cores disponíveis desse modelo. Eu peguei esse Rose Gold, que é bem legal. Aqui a gente tem uma tela de 1.69, bateria de 220 mAh, você vai ter aí uma autonomia
de 2 a 3 dias, levando em consideração que é um relógio que atende e realiza chamadas. Apesar de não ser um relógio que troca a pulseira de forma deslizante, você tem pinos aqui de engate rápido, onde você substitui com muita facilidade. Pulseiras de 20 milímetros com pino também você encontra bem fácil. E partindo para as funções, eu vou começar apresentando as watch faces. Então aqui no sistema, a gente tem alguns temas de watch faces. Dá para você personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. Também dá para você baixar temas de watch faces através do aplicativo. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui no aplicativo. Eu gosto muito dessa watch face porque é uma watch face totalmente interativa, então você tem várias funções aqui de forma bem rápida. Você pode acessar aqui o teclado para você poder realizar chamadas. Eu vou mostrar isso também no decorrer do vídeo. Aqui tem o acesso ao player de música, onde você consegue controlar as mídias do seu aparelho celular, avançar, retroceder, dar pause e play, diminuir e aumentar o volume. Você tem acesso aos modos esportivos, aqui as notificações, eu também vou falar isso aqui no decorrer do vídeo, data e hora, temos um relógio analógico, previsão do tempo. Então essa é uma watch face bem completa, eu gostei bastante dessa watch face. Deslizando de cima para baixo, você também tem alguns acessos rápidos, conexão Bluetooth para chamadas. Aqui é toda a parte de configurações, onde você consegue desligar o relógio, reiniciar, restaurar definições de fábrica, toda a parte de idioma. Aqui a gente já tem o idioma em português de forma oficial, QR Code para baixar o aplicativo, informações do dispositivo, certo? Depois a gente tem aqui o ajuste de brilho. Temos também a função de lanterna. Esse daqui é um bloqueio de tela. E depois a gente tem estilos de menu. A gente tem esse primeiro estilo de menu, que é em formato de lista, que é o meu preferido. Depois a gente tem esse outro estilo de menu, que ele é bem dinâmico. E temos, por último, o famoso e tradicional menu colmeia. Esse relógio tem uma fluidez de sistema muito boa. Depois, quando você desliza da esquerda para a direita, você também tem alguns acessos rápidos, com o teclado para chamadas. Aqui a gente tem o acesso às notificações e depois as últimas aplicações que você acessou. Em cima, data e hora. Deslizando para a esquerda, você tem aqui o acesso ao pedômetro. Temos aqui o sensor que mede os batimentos cardíacos. Uma coisa que muita gente questiona são os sensores que medem fora do pulso. Aqui não acontece isso. Quando ele não está no pulso, quando ele não identifica, ele interrompe esse cálculo. Quando você coloca ele no pulso, ó, ele acende o sensor. Então isso prova que a gente tem um sensor um pouquinho mais aprimorado. Aqui a gente tem o sensor da temperatura, que eu vou realizar esse teste aqui com vocês no final do vídeo. Monitoramento de sono. Aqui é a função de previsão do tempo, onde você tem a previsão do dia e algumas previsões de dias seguintes. Muito bacana. Controle de mídias, com a vantagem de, além de você conseguir avançar, retroceder, dar pause e play, você consegue também aumentar e diminuir o volume das faixas. E depois a gente volta para os temas de watch face. Deslizando de baixo para cima, você vem para as funções do relógio. Então vamos lá. Aqui a gente tem o pedômetro, já vimos naquele acesso rápido, o notificador remoto. O legal é que nesse aplicativo, as notificações, você consegue ver o ícone da rede social e você consegue ler o conteúdo das mensagens. Tem caracteres bem grandes, então é bem interessante isso também. Você não vai ter dificuldade em ler essa mensagem. Você pode vir aqui e apagar essa caixa de mensagens. Temos aqui o monitoramento de sono, que vimos também naquele acesso rápido. Modos esportivos. Ele não tem muitos modos, mas ele tem os principais. Então você tem uma caminhada, uma corrida, um ciclismo, um basquetebol, futebol, badminton, pular corda, ping-pong, tênis, beisebol e yoga. Partindo para a próxima, aqui fica a parte de saúde, onde a gente tem sensores que medem os seus batimentos cardíacos, como eu mencionei. Quando ele está fora do pulso, ele não faz essa medição. Sensor que mede a pressão arterial, oxigenação do sangue e aqui a função destaque,
que é a função de termômetro corporal e o sensor de temperatura. Eu vou mostrar para vocês isso no final do vídeo e vou realizar um teste que vocês vão entender que esse sensor de fato ele funciona. Previsão do tempo, a gente também já viu naquele acesso rápido. Ajuste de brilho, esse relógio tem um brilho muito bom, ele não tem aquele brilho muito forte, mas você não vai ter problema em questão do brilho de tela. Temos aqui um cronômetro simples, porém um cronômetro bastante funcional. Partindo para a próxima janela, aqui é o tempo que a tela vai ficar acesa, que vai de 5 a 15 segundos. Toda a parte de configurações, que a gente também já viu naquele acesso rápido, onde você consegue desligar o relógio, reiniciar, restaurar as definições de fábrica, alterar o idioma, baixar o aplicativo e a versão do relógio. Aqui a gente tem a função de lanterna, onde essa tela vai ficar toda branca. Se você der um toque, ele inverte as cores. Aqui é para você poder encontrar o seu smartphone, ele tem que estar conectado e sincronizado. O seu aparelho celular vai tocar e você vai conseguir encontrá-lo. Controle de mídias, que eu já mostrei também naquele acesso rápido. Exercício de respiração guiada. Acesso remoto à câmera. Estilo de menu, que ao todo são 3. Eu também já mostrei aqui para vocês. Aqui em telefone, a gente tem o teclado para você poder realizar uma chamada. Ele é muito bom nessa função, porque ele tem um microfone que tem uma boa captação de áudio e ele tem um alto-falante bem alto. Então você não vai ter problema nessa função. Aqui é a parte de registro de chamadas, chamadas recebidas, chamadas efetuadas. Você consegue favoritar contatos da sua agenda também. Temos aqui a função de calculadora, com layout bem bacana. Olha só, uma calculadora bem funcional. Função de calendário. Poucos smartwatches têm essas duas funções em um único dispositivo. E aqui a gente tem o assistente de voz, que funciona da seguinte forma. Você vai clicar nesse botão, clica no centro nesse microfone e dá um comando de voz que vai ser executado aqui no aparelho celular. Abrir o Instagram. Olha que interessante. Você consegue executar funções através de voz do relógio e essas funções são executadas no aparelho celular. Dá para você abrir um aplicativo, dá para você realizar uma chamada, tudo isso sem precisar tocar no aparelho celular. E o aplicativo de conexão desse smartwatch é o JU Pro. É um aplicativo que eu ainda não conhecia. Eu trouxe um smartwatch bem parecido com esse modelo que eu estou apresentando aqui no vídeo, que conecta com esse aplicativo também. É um aplicativo bem intuitivo, ele está todo em português, tem muitas funções. Aqui a gente tem permissão de chamadas, notificações de SMS, notificações de redes sociais. Aqui é muito bacana, porque você consegue fazer download de watch faces e personalizar a tela inicial com imagem ou foto da galeria. Muitos temas, todos esses temas são gratuitos, dá para você fazer o download. E além disso, você também consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. Depois você consegue favoritar contatos, configurar alarmes, lembrete de sedentarismo, lembrete de beber água. Aqui a gente tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular. O smartwatch não tem GPS integrado, mas nessa função você sincroniza essas informações, esses dados. Bom, e agora eu vou provar para vocês que esse sensor desse smartwatch, sensor de temperatura e o termômetro corporal, não é um sensor fake, como em vários modelos a gente vê por aí. Tem o termômetro corporal, ele mede lá o 36, 36,5, mas ele não capta variações de temperatura. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem simples. Eu estou aqui com um cubinho de gelo para demonstrar que ele cai a temperatura quando você encosta o sensor, e estou com um algodão com água quente. E a gente vai, de fato, ver se ele capta essas variações. Ele aqui no meu pulso, ele vai marcar o 36,5. Eu vou até fazer esse teste aqui com vocês. Vamos aqui no termômetro. Uma coisa legal também é que se ele não identificar que ele está no pulso, que ele tem alguma temperatura, ele não vai medir aqui a temperatura corporal. Isso daqui é uma temperatura, praticamente uma temperatura ambiente, que ele mostra aqui embaixo. Tá vendo? Eu vou deixar ele um pouquinho aqui no meu pulso. Ele demora um pouquinho para poder aparecer informação.
Ó, ele marcou aqui 36,6, que é a minha temperatura corporal. Beleza, legal, interessante isso. Mas a gente precisa saber se de fato ele capta as variações de temperatura. Então vamos lá. Eu vou começar aqui colocando ele em uma temperatura mais elevada. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui na câmera como isso vai aumentando. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Aqui vai aumentando. 37, 38, 38,5, 39. Olha como vai aumentando. Então esse sensor ele tá entendendo que aqui ele está numa temperatura um pouco mais elevada. O algodão não está muito quente, mas olha só. A temperatura, como se fosse a temperatura corporal, já marcou 42,2 e até ficou em vermelho. Então está numa temperatura muito alta. Significa que você está com uma febre alta, certo? Então agora eu vou tentar fazer essa comparação sem corte. Eu vou enxugar aqui o sensor e agora eu vou submeter esse relógio a uma temperatura baixa. Eu vou colocar ele aqui nesse cubo de gelo. Ó, tá vendo que aqui ele já está caindo porque está na temperatura ambiente. Vou colocar ele aqui sobre o bloco de gelo. Vamos ver, deixa eu conseguir encostar direitinho aqui. Ó, a temperatura já vai caindo. 30, 29, significa que ele está captando essa alteração de temperatura. Olha só, ele vai caindo, ele vai caindo. Aqui em cima ele já apareceu 35,2. Se eu fizer esse cálculo de novo, ele vai cair um pouco mais, porque o sensor ele tava no algodão quente, então não deu tempo dele esfriar. Mas já deu para perceber que esse sensor ele não é um sensor fake. Ele capta de fato as variações de temperatura. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ficou com alguma dúvida referente a esse modelo? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e assim que possível eu vou estar respondendo você. Caso você tenha interesse em adquirir esse relógio nessa versão original, com cupom de desconto, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.